Numa startup e numa empresa menor, você pode ter mais cabeça. Eu acho que é mais fácil você ter um olhar de dono. Pode ser que algumas outras empresas grandes, provável que ainda tenham, que elas separam por unidades de negócio e tudo mais. Mas em empresas maiores, às vezes você é mais centrado por processo. Isso é difícil, pelo menos para mim. Você usou um termo que me dá até arrepio, que é o tal da máquina de vendas. E não é pela máquina de vendas em si, porque a gente entende que em startup, né? Tive a oportunidade de gerenciar algumas startups também, a gente vê que é isso mesmo, né? Você tem um modelo escalável, você tem um modelo previsível, você tem um modelo que você consegue dimensionar ali, né, o impacto de cada ação que você está fazendo, porque está sendo planejado para isso. É o que você falou, na tradicional, né? Você muitas vezes não sabe o que fez chegar naquele resultado, e é um emaranhado de coisas que você tem que mexer em muitas para poder pensar que aquilo ali vai gerar resultado. E muitas vezes, como você falou, eu vejo isso muito nas empresas que a gente está prestando consultoria hoje, os donos estão diretamente envolvidos ali com a gestão dos clientes, das carteiras, né, o relacionamento com o cliente, e ele não dá conta ou de atender comercialmente, ou até de entregar, né, de gerir os projetos. E aí, hoje, quando você vai, 90% das empresas vão falar assim, cara, eu preciso montar minha máquina de vendas, né, achando que ele vai conseguir, de alguma forma, automatizar. E aí vem uma questão que eu queria te perguntar a sua opinião. Tudo que se aplica em um modelo de empresa eu consigo aplicar em outro, ou seja, o sucesso que eu vejo numa equipe de vendas da TOTUS, eu consigo implantar na minha pequena empresa prestadora de serviço, o modelo que a Google adota para poder fazer gestão de pessoas, eu consigo implantar, né, na lojinha de bairro da cidade interior. Não, isso é loucura. Tem gente que acha e tem gente que vende isso, porque as pessoas procuram fórmulas mágicas também, né? Igual para emagrecer. Emagrece em 20 minutos, um tanto de gente compra. Agora, faça um processo, é mais difícil de vender. Exato. Então, tem guru vendendo forma script infalível. Fazer até um jabá próprio aqui, eu coloquei no meu LinkedIn esses dias. O guru prometeu lá, se você fizer o curso dele, vai aprender um script infalível de vendas. Eu falei, nossa senhora, se isso existir, nem precisa existir mais ninguém. Coloca ali na inteligência artificial, ela vai aprender e vai fazer. Eu não acho que tem tanto, e até nos mesmos mercados. A gente estava brincando aqui antes. É igual o Google. Eu ligar numa empresa de tecnologia ou de marketing, falar que sou o Google, todo mundo vai me receber benzão. Falar, opa, do Google, vou falar com ele. O Google me ligou, que moral, o Google não liga para ninguém. Agora, cria uma empresa ali na garagem, né, que eles falam, igual antigamente, mas cria uma empresa menor, tá começando e liga. Não tô sem tempo, tô numa reunião. Então já muda muito a maneira, até dentro do mesmo mercado. Vocês eram o Google e um concorrente que é menor, que pode atender até melhor. Então existem diferentes estratégias e maneiras, até de acordo com o momento da sua empresa, se existe a familiaridade com a sua marca, a educação daquele mercado. Então vão ter vários pontos que vão impactar até na mesma área, vendendo a mesma coisa. E quando a gente fala também dos tipos de venda, eu sou muito da venda B2B. Então já trabalhei alguma coisa de venda B2C. A primeira vez que eu vendi foi doce, assim, vendia doce, funcionou, vendi bem. Mas B2B é entre empresas. Até entre empresas tem muita diferença. Você chega num SEAS é diferente do que é aqui. E os processos têm que se adaptar ao cliente. Sim. Quando a gente fala máquina de vendas, até trazendo da engenharia de produção e do que a gente estuda ali no segundo ano, que é o toyotismo, o taylorismo, o fordismo, né? Que foram as máquinas que foram criadas. Poxa, a máquina, você coloca algo, vai sempre sair igual. Não existe isso numa máquina de vendas. Uhum. Eu me comunico de uma maneira diferente, você se comunica de uma maneira diferente, as pessoas se comunicam de uma maneira diferente, as empresas, os produtos. Então você tem que adaptar aquelas pessoas, a audiência de quem é da sua marca. Então, para quem você está vendendo? Como que essa pessoa compra? O que ela gosta de ouvir? Eu não acredito que existe o mesmo processo para todos. Eu acho que podem ter sempre questões em comum. No fim, é alguém que você quer se conectar e quer vender para aquela pessoa. Então, vão ter processos assim mais macro que vão ser sempre comuns. Mas eu não acredito vou pegar essa receita de bolo, né? Carregá-la comigo e levar. E aí tem um ponto interessante que é dados, né? Ou seja, algo que te ajuda muito a pensar onde você pode atuar e de que forma que você pode ter mais previsibilidade é fazer uma boa leitura de dados, ou seja, implementar ali um CRM, ter um funil, ter as informações sendo lançadas de forma parametrizada, né? Para você ter padrão para leitura e a partir disso você conseguir fazer leituras para tomada de ação, que aí você consegue ter mais previsibilidade. Pô, aqui se aumentar, eu tenho impacto ali, né? Aqui é onde tem um gargalo
que diminui todo o restante da operação. Então, você consegue ter essa previsibilidade. Hoje, como é que você vê essas empresas trabalhando dados, funil? A gente estava até há pouco conversando aqui, estou tentando lembrar com quem, que estava falando de grandes empresas, né? Grandes empresas têm mais familiaridade com o sistema, com dados, com processos, né? E as pequenas, às vezes, dão uma surtada, né? Quando a gente fala, tem que preencher, tem que ser rotina, né? Tem que ser na hora. Como é que você vê isso hoje? Tem muita coisa que vem para burocratizar, né? Até grande empresa mesmo, por exemplo, a minha última experiência, na Krita, eu tinha coisa que era mais burocrática, ela não me ajudava tanto no meu projeto no dia a dia. Mas, eu acho que a gente também não precisa de ser a maior tecnologia possível de gestão de dados, não. Você pega o básico. O que muda o ponteiro? Então, por exemplo, a gente presta consultoria de vendas em formatos diferentes. Quando você chega num lugar, você não precisa de mudar tudo que está errado. Você muda aquilo que move o ponteiro. Depois você vai educando para aquilo que vai fazer diferença. Então, acho que muitas das vezes as pessoas também ficam muito preocupadas. Nossa, eu tenho que colocar um CRM robusto, bonito. Às vezes você vai escalar um tem que estar errado. Você vai colocar uma coisa antes de estar funcional. Então, peraí, eu preciso realmente de um CRM bonito, robusto? A Simpla, que era uma das principais startups do mercado, investida, cheia de milhões por trás, a gente pôs uma versão gratuita de um CRM quando a gente fez uma implementação. Sim. Então a gente funciona super bem. Funcionou bem, melhorou, aí beleza, depois paga para o que você quer ter a mais. Já sabendo, inclusive, o que você precisa, né, dentro do CRM, porque antes você não sabia 100%, né? O que você está sentindo falta, então você testou para começar, então começa tipo pequeno para ficar grande. Na linguagem das startups, são os MVPs, né, o mínimo produto viável. A gente que é de Minas aqui ir pela beirada, vai pelo que é mais fácil ali, e aí você vai começando. Então acho que as empresas também não precisam de ficar, nossa, você não vai competir com uma Ambev. A Ambev vai ter gerente, diretor, supervisor de dados, de data lake, de tudo que a gente pensar. Mas agora, na sua empresa, o que move o ponteiro? Para você ter agilidade. O que é mais importante para o seu cliente? Eu tenho um contraponto interessante aí, porque uma coisa que eu vejo muito nos clientes hoje é justamente o inverso, assim, essa dificuldade de construir as coisas a longo prazo. Porque você falou uma coisa que é fato. As pessoas procuram o caminho mais fácil, né? A fórmula pronta, a maquininha, né? Aquilo que não vai demandar muito deles e que traz um resultado mais imediato. E eu penso que hoje é um vício, principalmente para mim que trabalho muito com os pequenos, né? Acho que você também acaba atendendo o pequeno ali para o médio, né? Ele muitas vezes ele quer esse caminho mais fácil. E um caminho mais fácil, na cabeça dele, muitas vezes é justamente esse caminho que mexe o ponteiro, né? Ou seja, você entra, o cara quer saber quanto que vai aumentar nas vendas, né? Eu lembro de uma consultoria que a gente conheceu que eu prometia 30% de aumento nas vendas em 3 meses. E aí tinha uma fórmula, né, para poder fazer isso, e tinha também as pegadinhas para você não conseguir depois acionar esse recurso, né? Essa devolução do dinheiro. Letra pequena, né? Ali, né? Que assim, você fez tudo mesmo, que era impossível fazer tudo, né? Mas o ponto justamente às vezes tem coisas que a gente precisa perder um certo tempo, né? Ou seja, burocratizar num determinado momento para que a gente consiga ter o básico de processo rodando para ser previsível. Porque senão você trabalha só com sprints, né? Você faz agora, o ponteiro mexe, daqui a pouco o ponteiro volta. Aí você tem que fazer um esforço grande de novo para o ponteiro mexer de novo, né? Então, acho que um caminho que eu vejo muito de encurtar ou diminuir, talvez não é encurtar, mas de diminuir o esforço, diminuir a tração que precisa fazer para poder mexer o ponteiro, como você diz, e eu adoro esse termo, é ter o básico bem feito, né? A base bem sólida ali para poder dar fomentar, né? Esse movimento mais de inércia, né? De vendas. Tô contigo, porque se a gente pensar só no mover o ponteiro no sentido do final do mês, né, aquela loucura, vai ser sempre uma coisa... Sempre apagando incêndio, né? Vai ser sempre apagando incêndio. Se você está construindo um prédio, mas tem um lugar pegando fogo, você vai estar apagando incêndio em vez de estar construindo seu prédio. Então, você não pode deixar pegar fogo, não. Não pode ficar pensando só estratégia assim de curtíssimo prazo. A minha defesa muito, né, parece que você está forçando, né? Mas a minha defesa se você tem um processo, como que você já experimenta ele sem precisar de ser robusto demais? Igual o caso da Simpla, você usa um CRM gratuito. Eu tenho vários clientes que algumas vezes me pedem alguma informação, eu falo, conversa com tal empresa como se você fosse comprar. Porque aí
processo da empresa, vai fazer um diagnóstico dele, vai entender as diferenças, você vai receber 3 propostas diferentes, você vai ver o que realmente te atrai mais, o que não te atrai. A gente pode até conversar relacionado a isso. Só que você começa a se movimentar de uma maneira que você vai fazer algo básico. Você vai usar uma planilha primeiro para fazer algum controle? Beleza. Você vai usar alguma solução gratuita. Você começa a plantar para começar a crescer de uma maneira escalável no futuro. Para só depois ser realmente, né? Tipo, não, agora eu tenho até uma pessoa aqui que leu meus dados, eu contratei uma consultoria de dados. Aí vai ser um momento que é um problema bom, eu acho. Até tipo, nossa, eu tô com tanto dado aqui que vou ter uma consultoria para me ajudar. Nossa, filé demais. Mas antes disso é mais difícil. E aí você tem que ter esse olhar comercial que eu acho que é até um comercial talvez mais antigo, de uma cultura que é final do mês, aquela cultura de você ir para a sala, é até interessante nesse aspecto de bater meta. Mas não pode ser não existe só solução de curto prazo. Curto prazo você vai estar dando desconto demais, a pessoa sempre vai deixar para comprar para você no final do mês, que ela sabe que tem mais desconto. Você vai estar forçando o cliente, estressando o cliente. Eu não acho que é a maneira mais saudável. O curto prazo é importante, até porque você precisa de sobreviver, mas você tem que pensar de uma maneira que, como que eu estou agora, como que eu vou estar preparado para continuar crescendo, né? Você está fazendo esse movimento agora, né? Você falou nos últimos 2 meses aí, começando a atender exclusivamente como consultor, né? E você me contou do movimento que você está fazendo de estar na rede, de levar conteúdo. Você citou alguns conteúdos que você tem gerado, né, no LinkedIn que são muito fortes. E é uma forma de criar autoridade que vende, né? Ou seja, você está de alguma forma servindo também ao mercado, sendo visto pelo mercado, e aí algumas pessoas levantam a mão, como eu brinco, né? Falou, opa, preciso da sua ajuda, é isso aí que eu estou precisando. Agora, essa é uma estratégia que funciona melhor para algum tipo de negócio, assim, funciona melhor para o menor, para o maior, dá para criar autoridade trazendo vendas, né? Pensando em vendas, em qualquer porte de empresa? Eu acho que tudo é contexto, então acho que falar que todos vai funcionar e precisa, acho que é difícil generalizar, trazer bravata, né, que vai parecer que a gente está trazendo algumas fórmulas mágicas, mas eu acredito que cada vez mais a gente como profissional tem marca própria. Então, igual no passado, quando eu contratava alguém para Coca-Cola, eu buscava alguém que tinha experiência na Ambev, porque a pessoa já tinha uma carteira de clientes. Hoje você pode não ter uma carteira de clientes, mas às vezes você vai ser um influenciador daquele mercado. Para você fazer uma venda cada vez mais consultiva, especialmente na área de vendas para a empresa, que é a que eu tenho mais experiência, é igual um médico, você tem que ter mais conhecimento, mais experiência. O conhecimento nasce da interação. O conhecimento não nasce só de você fazer uma faculdade, só de você fazer um livro. A gente estava conversando ali, é a vivência. Quem que vai ter mais conhecimento? Alguém que acabou de fazer um curso de 2 anos de vendas, ou você lá que tinha 140 vendedores embaixo? Tipo assim, loucura, assim, você pensar que a faculdade vai conseguir te dar tanta coisa quanto quem está ali na interação no dia a dia. Aí voltando para a parte de autoridade. Então, à medida que você é visto como uma autoridade, é mais fácil de você conseguir ajudar as pessoas. E tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado.